Bem, ouvintes do programa Fora da Caixa, da sua rádio exclusiva FM. Chegamos a mais um Momento de Saúde e hoje a doutora Thaís vai falar sobre o assunto febre. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite. A maioria das pessoas tem medo da febre, né? É um medo muito cultural. Afinal, quem já não ouviu falar que a febre é perigosa, que pode dar convulsão ou até matar? Em geral, se acha que a febre é uma coisa ruim e precisa ser eliminada rapidamente. Mas em uma visão mais ampla, a febre é um bom indicador. O conceito tradicional da febre é a elevação da temperatura do corpo acima de 37,8 graus. E por que isso ocorre, a temperatura sobe, doutora Thaís? É uma reação normal que ajuda o sistema imunológico e faz com que o corpo tenha uma ação mais rápida e mais eficiente contra a doença. A febre ativa a liberação de anticorpos, assim como outras substâncias de defesa. Uma pequena elevação da temperatura corpórea de 1 grau faz com que o organismo consiga combater até 2 vezes melhor a doença. No caso do resfriado, por exemplo, o vírus se reproduz muito bem a 35 graus. Já a 38 se reproduz pouco, e aos 40 não se reproduz. Nenhum vírus ou bactéria sobrevive muito tempo a uma temperatura maior que 37 graus. E é por isso que nosso organismo, sabiamente, lança mão dessa defesa. Ou seja, a febre não é uma doença, mas sim uma maneira do organismo se defender da doença. Desenvolver febre significa, em linhas gerais, estar com o sistema imunológico em atividade. Só tem febre criança saudável, que tem energia para movimentar suas defesas. Isso não quer dizer que o paciente não deva ser acompanhado. Pelo contrário, o comportamento febril informa com precisão sobre a vitalidade do enfermo e o acompanhamento médico é necessário, mas sem atrapalhar o organismo. Ao contrário do que se acreditava antigamente, o organismo está perfeitamente adaptado para suportar temperaturas internas de até 40,5 graus, sem sofrer qualquer dano. E é natural ter alguns episódios febris durante o desenvolvimento, do nascimento até os 7 anos de vida, o que mostra um desenvolvimento do sistema imunológico. E o nosso ouvinte, Carlos Alberto, de Guarulhos, manda uma pergunta aqui: quando se deve medicar e quando não se deve medicar a febre? A febre em si não aumenta os riscos. Você só precisa baixar a febre, por exemplo, do seu filho, se ele estiver se sentindo desconfortável demais, chorando o tempo todo, reclamando, vomitando, ou se ele já tiver tido uma convulsão febril. A função do antitérmico é melhorar o conforto e bem-estar, não altera a evolução da doença. Durante um quadro de febre, as crianças ficam paradinhas, tristes, chamando a mãe, tem dor no corpo, não se alimentam. Mãe não aguenta ver, é claro, e usa antitérmico. Mas se pensarmos que a elevação da temperatura estimula a produção de defesas, não deveria ser medicada logo de início, pois sem a febre, o corpo desarma essas defesas. E a nossa ouvinte, Maria Augusta, da cidade de São Paulo, quer saber se a febre pode ser tratada com homeopatia. Ao fazer uma prescrição de remédio de homeopatia durante o processo da febre, o médico não tem como objetivo abaixar a febre em si, mas sim ajudar o organismo a completar esse trabalho de defesa mais prontamente e contornar os possíveis efeitos colaterais que acompanham. Em homeopatia, o que fazemos ao medicar é estimular o próprio organismo a reagir. Por isso é tão importante que nos contem de que modo que é a febre. Por exemplo, se tem transpiração ou não, se as bochechas ficam vermelhas ou pálidas, se as extremidades estão frias ou quentes, pois cada organismo faz seu tipo de febre, merecendo então um remédio diferente que o ajude nesse processo e condicionando o organismo a aprender a resolver de forma mais rápida e eficiente numa próxima vez que for acometido, fortalecendo sua imunidade. Mas podemos suprimi-la em alguns momentos quando está alta demais, sem com isso atrapalhar o organismo em sua luta contra a doença, sem com isso atrapalhar a cura. Nada impede utilizar a homeopatia com os antitérmicos tradicionais, como Tilenol, Novalgina. A ação deles é diferente. Enquanto esses remédios têm a função de abaixar a temperatura e somente isso, a homeopatia tem a função de ensinar o seu organismo a reagir naquela situação, melhorando a imunidade. Então, pode ser feito o uso dos dois juntos. Isto é uma observação: nunca dê aspirina AS para menores de 16 anos, porque o ácido acetil salicílico já foi ligado a uma síndrome rara que pode ser fatal.
além de poder causar problemas gástricos e hemorragias por afetar a coagulação do sangue. E a Silvia, também de São Paulo, ela está dizendo aqui que tem um receio muito grande de febre alta levar à convulsão, doutora Thaís. Fala um pouco sobre isso. A convulsão por febre não acontece porque a temperatura da febre está alta, mas sim porque ela subiu muito rápido. A convulsão febril se instala em crianças predispostas, ou seja, entre aspas, com um pequeno defeito de fabricação em um pequeno local do cérebro que dispara quando a temperatura corporal sobe muito rapidamente, por exemplo, de 36,5 a 38,5 em poucos minutos. E a convulsão febril ocorre apenas em 2% das crianças, é uma minoria. Acontece principalmente entre os 3 primeiros meses de vida e vai até os 6 anos de idade, sendo mais comum antes dos 2 anos. Assim, então, as crianças propensas a ter convulsão febril podem ter crise mesmo com febre baixa. Nessa situação, o uso do antitérmico está mais que justificado. Manter a calma é a primeira medida que se deve tomar. Basta que tomemos os seguintes cuidados. Virar a criança de lado ou de bruços, então verificar se não existe nada ali apertando ou obstruindo, as vias aéreas, e você não precisa segurar a língua dela, não vai engolir, apenas tirar alguma coisa que possa estar na boca, como chupeta ou alimentos. Não segurar, mas tentar manter com a cabeça de lado, para evitar o risco de engasgar com a saliva ou secreções. Tomar cuidado se a cabeça estiver se debatendo e, posteriormente, procurar um médico. Um dado que ajuda bastante o médico é saber quanto tempo a convulsão durou, portanto, se conseguir, olhe no relógio. Normalmente, essas crises só duram 20 segundos, e é raro passarem de 2 minutos. As quedas bruscas de temperatura também são causa de convulsão, como nos banhos de água fria ou com álcool. A convulsão febril, apesar de assustadora para os pais, não deixam sequelas. Muitas vezes é confundida com tremores que, na verdade, são somente um mecanismo fisiológico de aumentar a temperatura. E chega aqui uma pergunta do Adolfo de Arujá. Quando se deve levar o filho ao médico? Então, na avaliação da criança com febre, os pais precisam ter um mínimo de segurança e tranquilidade, no julgamento do seu estado. Devemos prestar muita atenção, neles, e quando o quadro é grave, já são identificados logo pelo pai, que sabe como a criança reage. A dúvida justifica a ida ao pronto-socorro. Mais importante que a temperatura em si é o comportamento e a idade da criança. Se ela estiver com febre até 38 graus, mas estiver comendo bem, brincando e tranquila, há menos razão de preocupação que no caso de uma criança com 37,8 com choro inconsolável ou prostração. Procure o médico se o bebê estiver agindo estranho, se começar a chorar muito mais do que chora normalmente ou se estiver muito parado, sem interesse em mamar ou comer. Se seu filho tem menos de 3 meses de vida e está com a temperatura acima de 37,8 graus, desagasalhe um pouco. Espere meia hora e meça de novo a febre. Se a temperatura continuar acima de 37,8, procure o médico. No caso de bebês com menos de 1 mês, qualquer febre deve ser avaliada imediatamente. Para os que são maiores de 3 meses de vida, observar o filho por 48 horas se ele tiver a febre e procurar um médico depois disso. Mas busque ajuda imediatamente se ele estiver prostrado demais ou com dificuldade de respirar. No caso das febres maiores de 39 graus, é melhor falar com o pediatra mesmo antes das 48 horas. Lembrar que os quadros febris duram em média 72 horas, 3 dias e melhoram sozinhos. Evite levar a criança sem necessidade ao pronto-socorro, para não expô-la a outros vírus e bactérias no momento em que o organismo dela já está um pouco fragilizado. Então, doutora Thaís, quais seriam as recomendações gerais aí para o pessoal ficar atento em relação à questão da febre? Então, durante a febre, mantenha-se vestido com roupas adequadas para a temperatura ambiente, nem agasalhado de mais nem de menos. Capriche na ingestão de líquidos. Uma criança com febre pode ficar desidratada só pela transpiração. E quando está desidratada, o uso de antitérmicos é menos eficaz e pode até ser mais tóxico. Portanto, use e abuse dos líquidos, nem que precise dar de colherinha. É melhor baixar a temperatura aos poucos que muito rápido. Não use álcool para baixar a febre. Pode causar queimaduras na pele e pode ser inalado, causando intoxicação. Outro erro muito comum que pode piorar o quadro febril são os banhos frios, que além de provocar desconforto, pode levar a um efeito rebote, elevando ainda mais a temperatura.
Banhos com água morna, compressas frias podem ser utilizados, desde que o paciente aceite, e em geral eles são capazes de reduzir até 1 grau a temperatura. Após a febre, mantenha o corpo aquecido, principalmente as extremidades, evitando assim uma grande perda de calor. Se quem está com febre é uma criança que ainda mama, dê muito peito para ela. O leite materno ajuda na recuperação. Bem, estamos chegando ao final de mais um Momento Saúde. Então, agradecendo a participação da doutora Thaís, esperando que volte semana que vem. Então, doutora Thaís, suas considerações finais e boa noite. A febre, portanto, representa a alteração do organismo no sentido da cura. É um dos sinais de que o organismo está em estado de defesa e necessita de cuidados e atenções voltadas para a totalidade dos sintomas. Não se esqueça de que a criança, no geral, faz mais febre que o adulto, por ter mais energia, saúde melhor e mais condição de defesa. Já o idoso faz quadros infecciosos muito mais graves e, em boa parte das vezes, sem febre, o que mostra sua baixa energia e condição de defesa, tratando-se de um caso mais grave. O abaixamento puro e simples da temperatura deve ser uma consequência do retorno do organismo à harmonia vital. Não há necessidade de ser radical, de não tirar a febre nunca, ou de dar antitérmico assim que a temperatura se eleva minimamente. O objetivo é ter em mente que a febre é uma coisa boa e não ruim, sabendo das possibilidades, ser flexível traz mais benefícios. Boa noite a todos e até semana que vem. Fora da caixa, variedades, conteúdo. E aqui tem espaço pra todo mundo. Robusto aumenta o som, agora é com você. E na apresentação, Vitor Vieira e Big P. Fora da caixa, fora da caixa. Fora da caixa, fora da